Existe um tema de fundamental importância para a compreensão, e não apenas para a compreensão, mas também para a experiência, principalmente para a experiência de vida daquele que quer ser um discípulo de Jesus, que quer ser um cristão real. Esse tema é o amor de Deus. Nos dias de hoje, a cada dia que passa, quanto mais o tempo vai avançando, nós vemos a dificuldade da compreensão das pessoas acerca do que é de fato o amor de Deus. É medido, o amor de Deus é avaliado pela forma com que o ser humano ama. Por exemplo, se você vê uma pessoa dizer assim, olha, eu não vivo sem você, se você for tirado de mim, se você morrer, se eu te perder, eu não sei o que será de minha vida, eu vou estar perdido, acabado. E alguém pode ouvir essa frase e pensar assim, essa pessoa verdadeiramente me ama, ou essa pessoa ama aquela pessoa com quem ela disse essa frase, para quem ela disse essa frase. Mas, na verdade, se você analisar um pouquinho com mais de cuidado, com mais profundidade, você vai ver que não é assim. Você vai ver que aquilo que parece amor, no fundo, é egoísmo. No fundo, é um amor próprio muito grande. Porque se eu disser que eu não consigo viver sem você, eu estou dizendo o seguinte, eu me amo, e se eu perder você, eu estou acabado. Porque você me faz muito bem. O amor humano, ele é pautado, ele é baseado naquilo que faz bem a si. Então isso é um amor egoísta. No fundo, não é realmente o amor que Deus tem. Se você comparar isso com o que Deus fez, imagina, Deus, a Escritura diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira, e esse de tal maneira que é difícil de mensurar, que é complicado demais para nós medirmos isso, e a expressão bíblica é de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor que dá, que não busca os seus próprios interesses, que não se conduz inconvenientemente, que não se ufana, que não se ensoberbece, que não se alegra com a injustiça, mas vive a verdade, que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. Esse é o verdadeiro amor de Deus. Não busca seus próprios interesses, ele é o amor que busca o interesse que vai ser proveitoso para todos. Para que Deus, imagina se Deus, eu te amo tanto, meu filho Jesus, que eu não posso te dar para salvar aquelas pessoas que eu criei também. Mas Deus não fez isso, ele deseja um bem comum, um bem para todas as pessoas, um bem coletivo. Então esse amor é o amor de Deus. Agora, existe também aquela compreensão equivocada de amor, que é a pessoa, imagina, eu já vi várias vezes acontecer no meio da igreja, em situações de apacento, de pastoreio, onde alguém precisa ser mais firme para que ajude a pessoa que está sendo pastoreada, devido a haver uma resistência muito grande da pessoa em abrir mão do pecado, em abrir mão do seu estilo de vida, e ser interpretado, esse líder ser interpretado como não ter amor, uma pessoa que não está amando, porque está cuidando de uma maneira muito firme, muito forte, tratando com uma verdade que confronta, que chega até a ferir. Mas nosso Deus é assim, ele ama os pecadores, mas ele abomina o pecado. E aí fica uma coisa assim muito dois polos, que imagina, nós somos pecadores, mas Deus nos ama. Nós somos confrontados para que essa natureza de pecado de nós venha sair, por causa do amor, justamente porque ele nos ama, ele quer nos separar daquilo que nos faz mal, que é o pecado. Então, em muitas situações assim, é possível haver várias interpretações equivocadas de que aqui não há amor, isso que está sendo feito comigo não é amor, pela forma firme, direta, verdadeira, que alguém possa estar pastoreando uma outra pessoa. Isso por causa dessa compreensão muito mais psicológica de amor humano do que aquela coisa de verdade, uma experiência viva com o amor real de Deus, como um modelo que Deus tem de amor, que Ele mesmo deixou para nós. Eu me lembro de situações que Jesus fez, pelo menos 3 situações eu posso te dizer aqui. Eu me lembro de Jesus chamar os fariseus de raça de víboras. Eu fico imaginando se um pastor hoje tivesse que falar para as suas ovelhas: vocês estão vivendo de uma maneira totalmente errada, vocês estão
como raça de víboras. Eu fico imaginando como esse pastor ia ser visto. Ia ser visto como alguém que está falando algo sem amor nenhum. Também Jesus, quando Pedro, na sequência de ter elogiado Pedro, dizendo que o Pai é que revelou, deu a revelação de Pedro do que era o Cristo, Filho do Deus vivo, na sequência Pedro, tentando proteger Jesus de sofrer, de carregar a cruz, ele fala algo que não provém de Deus, que é uma inspiração, inclusive, demoníaca, que Jesus diz para Pedro assim, para trás de mim, Satanás. Imagina um pastor dizendo isso para um discípulo, para trás de mim, Satanás. De certa forma, parecendo estar insinuando que a pessoa está endemoniada. Imagina, a pessoa não vai conseguir enxergar amor, mas foi o confronto necessário que Jesus teve que usar, tanto com os fariseus quanto para Pedro. No caso de Pedro, houve arrependimento e Pedro se apegou ainda mais a Jesus e teve um futuro glorioso. Já no caso dos fariseus não podemos dizer o mesmo, porque a maioria daqueles com quem Jesus repreendeu foram também aqueles que o crucificou, o matou e que inclusive após a sua ressurreição inventou uma história de que ele era um charlatão, que inclusive seus discípulos inventaram a sua ressurreição. Eu quero ler aqui uma última coisa aqui na Bíblia, em João 2, a partir do verso 13, diz assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. E no verso 17 diz assim: lembraram-se os discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Ou seja, esse último verso vai explicando a ação que Jesus teve. Jesus foi firme, muito firme, com aquelas pessoas que estavam ali fazendo um negócio, mas não era um negócio inclusive financeiro, era um negócio da fé, um negócio espiritual, tirando a confissão de pecados que deveria ser feita como acontecia lá com João Batista no Rio Jordão. E Jesus, aqui a lembrança dos discípulos, aqui o zelo pela casa de Deus, que se você seguir lendo aqui esse capítulo 2, você vai ver que a casa de Deus é o corpo de Cristo, que ele fala que o templo seria reconstruído em 3 dias e foi a ressurreição dele, e o corpo de Cristo hoje é a igreja, então são pessoas, é o zelo pelas pessoas, para que elas não venham contrariar a vontade de Deus, não venham viver em pecado. Esse zelo fez Jesus ter uma postura tão forte quanto essa, que muitos usam erroneamente como a ira. Até Jesus se irou e tomou uma postura forte lá de ira, de expulsar todo mundo. Não, tem que entender o motivo do coração, a realidade do que Jesus fez, e inclusive o amor que Jesus teve para libertar aquelas pessoas do pecado que estavam nelas. Pense sobre isso, abra teu coração para a palavra, para o amor de Deus, e se apegue a isso para discernir a cada momento aquilo que o pecado tem que ser arrancado de nós, nas nossas próprias vidas, e o amor de Deus crescer em nós. Um beijo no seu coração e até a próxima.